Para finalizarmos força magnética, a gente vai estudar força quando o condutor... Então, assim, a gente estudou força aplicada a uma carga, né? E aí eu expliquei a segunda regra da mão direita, que foi a regra do tapa. Onde você separa nos seus 5 dedos, o dedão fica em separado dos outros 4 dedos, né? Em separado eu falo fazendo um ângulo aí de 90. E aí os seus 4 dedos representando a direção e sentido de campo magnético. O seu dedão representando a direção e sentido da velocidade. E o movimento de tapa definindo a força magnética, tá? O que a gente vai fazer agora é definir a força magnética em um fio, onde eu não tenho uma carga, eu tenho um monte de cargas, né? A gente vai definir, então, quando no seu portador, o que a gente vai estar analisando aqui é uma corrente elétrica, né? Então, no fio a gente não tem uma carga, a gente tem um montão de cargas que estão se movendo na mesma direção e sentido. O jeito que eu tô desenhando aqui é muito idealizado, mas ajuda, né? Tá muito romântico, parece que tá todo mundo... Na verdade, gente, eu já te mostrei um vídeo que você percebe que tá colidindo a galera inteira e bate e volta, mas no fim das contas, tá todo mundo andando para a mesma direção e sentido. E aí vale comentar. Falei de corrente, sempre vai surgir. Professor, é a corrente real ou a corrente convencional? É sempre a convencional. Se ele quiser usar a corrente real, o exercício tem que te contar, tem que te dar o contexto, tá? Então, tudo que eu vou fazer aqui é considerando que os portadores de carga da minha corrente são portadores positivos, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui uma parte desse meu fio condutor que tem um tamanho, né? Então, eu dei tamanho pro meu fio condutor. Ele tem o tamanho L. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir é direção e sentido da força magnética. Como é que vai ser estabelecida? Continua sendo estabelecida utilizando a regra do tapa, tá? Eu vou fazer essa regra do tapa com vocês em em 2 exemplos que eu coloquei ali na frente, mas é elas que vão definir a força, para onde é que a força magnética atua, tá? Agora, o módulo a gente pode definir antecipadamente. Então, vamos lá, vamos falar sobre o módulo. Eu vou partir de uma equação, da equação que a gente já conhece. Então, tá lá, qual que é a equação que a gente conhece para uma carga? Ela fala que força magnética é bem que eu queria ver sem óculos. Ou seja, seno do ângulo entre o campo magnético e a velocidade da carga. Só que ali a gente tem um monte de cargas que vai definir uma corrente elétrica. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou trocar até a cor da minha, é tentar trocar a carga elétrica que é referente a um corpo e substituir por corrente elétrica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar de como é calculada corrente elétrica. Então, como é que é corrente elétrica? Corrente elétrica é a variação da carga sobre a variação do tempo. Então, como é que eu vou escrever carga? A carga elétrica é igual a corrente vezes a variação do tempo. Então, agora, eu vou substituir o Q pela sua definição, que é I vezes ΔT. Então, a minha fórmula vira o seguinte, né? Força magnética é igual a B vezes I vezes ΔT vezes V vezes seno de θ. E aí, eu vou fazer uma segunda alteração, que você vai ter que agora perceber como eu sou espertinha. Eu não, né? Quem fiz? Mas eu também sou. Aqui tem um V vezes T. E se o corpo... aí agora eu vou assim, o que é velocidade vezes tempo, né? É distância percorrida. Então, a gente vai trocar V vezes T por distância percorrida. Qual é a distância percorrida pela carga no meu condutor? É o tamanho do meu condutor, concorda? Então, a força magnética vai ser escrita dessa seguinte forma. Força magnética em um condutor retilíneo vai ser colocado como B vezes I. Isso daqui é a distância, mas a distância é o tamanho do meu condutor, seno do ângulo. Então, para gravar, é Bill sem óculo. Óculos. E o óculo. Tá? Então, essa é a fórmula que você vai utilizar
quando você precisar calcular a força magnética em um condutor, em um fio, né? Um fio retilíneo. Tá aqui, B o seno de θ. Tá. E aí eu tava comentando com você sobre direção e sentido, né? Qual vai ser a troca? A troca vai ser, na regra da mão direita, eu vou voltar à tela. Na regra da mão direita, o seu dedão define a velocidade da carga. Você só vai trocar a velocidade da carga por sentido da corrente. O seu dedão volta a ser o sentido da corrente, assim como era na primeira regra da mão direita. Tá? Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. A sua mãozinha. Sempre. O seu dedão nunca mudou. O que é? Os seus 4 dedos nunca mudou. Ele sempre é a direção e o sentido do campo magnético. E agora, o seu dedão volta a ser a corrente elétrica, tá? Então, nós vamos fazer a mesma coisa agora, usando essa definição, usando a regra da mão direita. E aí, de novo, palma com as costas da mão, se ele falar que é corrente real, tapa com a palma da mão, se for uma corrente convencional. E eu vou trabalhar sempre com corrente convencional, a não ser que ele me conte algo diferente. Então, tá aqui, ó. Na primeira situação, o campo magnético está saindo da tela. Então, você vai colocar os seus 4 dedos que estão retinhos e posicionar esses 4 dedos saindo da tela. O seu dedão agora é sentido da corrente. Então, sentido da corrente para baixo, você vai dar um tapa com a palma da sua mão, porque a corrente é convencional. E quando você der um tapa com a palma da sua mão, eu espero muito, de verdade, que você tenha conseguido ver que a força magnética vai ser horizontal para a esquerda. Tá? Então, faz bonitinho, saindo da tela, dá o tapa, fica ali lindo de bonito. No nosso segundo exemplo, seu campo magnético ele é vertical para baixo, então posiciona a sua mão direita vertical para baixo, e a sua corrente ela é horizontal para a esquerda. Então, posiciona aí, ó. Sua mão provavelmente está na mesma, tá paralelo à tela, né? Então, tá lá, seus dedos estão para baixo, o seu dedão tá para direita, você vai dar um tapa com a palma da sua mão. Se você fez isso certinho, o seu tapa tá saindo da tela. Se ele tá saindo da tela, o que eu preciso te contar é que a força magnética tá saindo, tá? Então, a força magnética que atua no fio tá saindo. Então, vamos colocar essa força em cima do fio, que tem mais coerência, né? Então, tá aqui, ó. Esse fio tá sendo empurrado para fora da página. E por último, pra gente aplicar de novo, a regra do tapa num fio condutor, então é só trocar a velocidade por corrente. Você vai ter um campo magnético entrando na tela e você tem ali a sua corrente elétrica horizontal para a direita. Você vai dar um tapa com a palma da sua mão, dando um tapa com a palma da sua mão. Eu espero que você tenha percebido que a sua força magnética ela é vertical para cima, tá? Então, isso é usando aquele malabarismo de troca as mãos e mexe. A sua mão direita tem que se adequar a esse, entre força magnética, entre campo e corrente, para você definir onde está a força, tá? Então, não fica com vergonha de girar a sua mão. A sua mão tem que girar para conseguir acertar essa posição, tá? E aí, eu coloquei um exercício exemplo pra gente ver como é que é força magnética num exercício. Então, bora lá. Ele vira e fala: um segmento de condutor reto e horizontal tem comprimento L de 20 centímetros. Eu já começo vendo que 20 centímetros é uma unidade que eu não costumo gostar. L, 20 centímetros. E massa, 60 gramas. Também não gostei. Não é sistema internacional. Percorrido por uma corrente de 3 amperes. Apresenta-se em equilíbrio, adoro a palavra equilíbrio, sobre a ação exclusiva, sobre as ações exclusivas da gravidade e do campo magnético de indução horizontal. Então, ele já te contou quais são as forças que você vai ter que considerar.
Olha aqui, ó. Quem tá atuando sobre esse fio? Então, ele falou exclusivamente a gravidade e o campo magnético. Adote G igual a 10 metros por segundo e determine qual a intensidade do campo magnético e o sentido da corrente. Tem um D aí no meio que eu não entendi, não. Devia ser antes, né? Culpa minha não, juro. Então, vamos lá. Se ele falou que ele tá em equilíbrio, a palavra equilíbrio faz com que você lembre que a soma das forças que atuam sobre esse corpo dá 0. Isso é equilíbrio. Mais ainda, ele falou que ele está em equilíbrio sobre a ação de apenas duas forças. A gravidade produz uma força que eu tô cansada de falar para vocês. É a primeira força que a gente desenha em qualquer diagrama de força. É a força peso. A força peso é sempre vertical para baixo, tá? E se ela tá em equilíbrio, eu vou fazer com vocês a regra do tapa, mas a força magnética tem que estar vertical para cima, tá? Então, vamos lá. Campo magnético tá entrando na tela, coloquei entrando. E para que a força magnética seja vertical para cima, tá? Eu preciso dessa força magnética aqui para que meu fio fique em equilíbrio. Então, isso define para onde está a minha corrente, tá? É por isso que ele fala, olha, qual é o sentido da corrente? Para que aconteça equilíbrio, então, o que acontece? A minha corrente, o tapa tem que ser dado para cima. Então, o campo entrando, vê se você, ajustando a sua mão, vê se você consegue perceber que isso daqui é a corrente. Corrente não é força, tá? Então, a gente não... na situação de equilíbrio, a gente só tem que equilibrar as forças. A corrente é uma característica do circuito, do que está acontecendo, que eu preciso para definir a força magnética. Só isso. Então, agora vamos determinar quanto vale a intensidade de B. Então, vamos lá. Peso tem que ser igual à força magnética. O que é peso? Massa vezes gravidade. Força magnética, quando atua em um fio retilíneo, é Bill. Seno de teta. Então, vamos só falar. Então, agora vamos substituir, né? A massa é 60 vezes 10 a menos 3. Já transformei para quilograma, tá? De grama para quilograma. Multiplica por 10 a menos 3. Vezes a gravidade, que é 10. O campo é o que eu tô procurando. A corrente, ele me contou. O comprimento, 20 centímetros, é 20 vezes 10 a menos 2. Vezes o seno do ângulo. Tá aí, eu falei pra você sobre a fórmula, mas eu não contei o seno do ângulo. Quando a gente usa o bem que eu queria ver, vou colocar aqui, ó. Bem que eu queria ver sem óculos. A gente tá usando um ângulo entre o campo magnético e a velocidade do corpo, tá? A gente vai usar algo parecido, tá? No Bill sem óculos, a gente vai usar a orientação do campo magnético e do sentido da corrente, tá? Então, a gente vai colocar como se fosse a grande velocidade. Então, assim, esse ângulo formado entre B e I. Tranquilo? Então, tá. Apaguei aqui. Vamos terminar a nossa conta. O ângulo ali entre o campo e a corrente é de 90. Então, aqui a gente tem um seno de 90. Então, vamos lá. Fica 0,6. Porque aqui, ó, 10 com 10. 10 a 2 dá um 10 a menos 1. Igual a B, que multiplica 2 vezes 3, 60, vezes 10 a menos 2, vezes 1. Então, quem é o B? O B vai ficar 0,6 dividido por 0,6. Então, o B vale 1 Tesla. Uma outra interpretação que a gente pode ter é quando a gente vai... Então, já que força é uma interação entre dois corpos, né? Então, a gente pode perceber como é que dois fios interagem entre si, né? Então, vamos ver como é que a força magnética atua quando a gente tiver dois condutores retilíneos paralelos entre si.
tá? Então, eu coloquei aí o condutor 1 e o condutor 2. E para ajudar a visualização do que eu quero fazer, eu coloquei os eixos X, Y e Z, pra gente ver exatamente onde desenhar, né? Cada coisa. Então, a corrente está sobre o eixo Y. Então, eu vou fazer, por exemplo, a corrente no... Deixa eu trocar a cor aqui, ó. A corrente no condutor 1. Eu vou fazer a corrente subir. Então, eu vou chamar essa de I1. E no condutor 2, eu vou fazer a corrente descer. Essa é a I2. Então, o que a gente tem que saber? Aonde está a força magnética e qual é a relação entre a força magnética produzida na I1 e na I2, né? Qual que é a relação entre elas? Então, vamos começar a pensar aqui, ó. Primeiro, é o condutor, é a corrente I1 do condutor I1 que cria o campo magnético que vai atuar nas cargas que compõem a corrente I2, né? Então, vamos ver como é que é o campo magnético criado pelo condutor 1 na corrente I2. Então, vamos lá. Vou fazer a regra do abraço para eu saber onde é que esse campo magnético tá. Então, peguei minha mão direita, corrente na direção. Então, posiciona o dedão na direção da corrente I1, subindo e abraça o fio. Quando a gente for ver o que tá acontecendo, vê se você consegue perceber que a corrente, o campo magnético nesse caso, tá aqui, ó. Esse é o campo causado pelo B1. Então, voltando, a corrente I1 produz na posição onde I2 está um campo magnético B1, tá? É só eu fiz a regra do abraço e entendi que exatamente naquele ponto ele tangencia daquela forma. Então, ele tá, na verdade, no eixo Z ali, ó. Então, tá. Quando eu tenho, então, o campo e a corrente, eu consigo definir aonde é a força magnética, né? Então, vamos lá. Então, eu já usei uma regra para definir onde é que estava o campo. Agora, eu preciso usar outra regra para definir onde é que está a força. Então, de novo, posiciona a sua mão direita. Agora, nós vamos na regra do tapa. Regra do tapa, a mão espalmada, corrente na direção do dedão, na direção da corrente. Então, aqui a gente tá fazendo a força magnética da I2. Então, é assim, ó. Pensa. O campo magnético criado pela corrente I1 produz uma força magnética nas cargas que compõem a I2. Então, a gente tá fazendo a força magnética no fio 2. Então, beleza, ó. Posiciona dedão vertical descendo, o campo no eixo Z entrando, né? Vamos dar o tapa. Na hora que a gente der o tapa, a gente vai dar o tapa com a palma das nossas mãos. E eu espero que você consiga perceber, deixa eu escolher, que a força magnética tá aqui, ó. Essa é a força magnética produzida pelo 1 em 2. Então tá. Agora vamos fazer o campo magnético gerado pela corrente I2. Onde é que ele tá no condutor 1, né? Então aí nós vamos fazer a regra do abraço de novo. Regra do abraço. A corrente tá descendo, posiciona a mão direita, dedão para baixo, abraça o fio. Quando você abraçar o fio, o que você vai perceber? Que o campo magnético criado por a B2 tá aqui, ó. B2 tá ali, corrente tá subindo. Agora, a gente vai conseguir descobrir aonde tá a força magnética criada pelo campo de I2 quando atua nas cargas do I1. Então, a força magnética vai ser que atuando no condutor 1. Então, agora a gente vai fazer regra do tapa no condutor 1. Posiciona lá. Agora, dedos espalmados na direção de B2, corrente elétrica, dedão na direção de I1 e dá o tapa. Quando você der o tapa, eu espero que você tenha agora concordado comigo que o seu tapa tá aqui, ó. Essa é a força magnética produzida na I1 por causa do campo magnético gerado na I2. Então, essa é a força magnética que 2 fazem 1. Isso é um par de ação e reação.
tá? Elas possuem o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, primeira coisa que a gente vai colocar aqui, vamos tirar algumas conclusões, né? Antes de fazer conta. Se as correntes estiverem em sentidos opostos, o que você vai ter entre os fios é repulsão. E quando a corrente estiver no mesmo sentido, o que você vai perceber é atração. Vou anotar bonitinho. Então tá. A gente tem essa relação entre atração e repulsão, então se forem as duas no mesmo sentido, a gente vai ter atração, sentidos opostos a gente vai ter uma repulsão. A próxima coisa que eu vou te perguntar é como calcular essa força magnética. Então, a gente vai ter muita atenção em fazer isso. Vamos calcular a força magnética. Vou colocar aqui, ó. A força magnética que um faz em 2. Como é um fio retilíneo, a gente vai ter aqui, ó, B1, né? Então, olha lá no condutor 2. É a força magnética que um faz em 2, então a força tá atuando em 2. Olha para o condutor 2. Então, condutor 2. Quem é o campo magnético que atua no condutor 2? É B1. Até porque a gente não tem... a corrente não gira campo magnético sobre o próprio fio, tá? Então, ótimo. Então, vamos lá. É B1 vezes... Lembra que é Bill sem óculos? Só que quem é a corrente no condutor 2? É a corrente 2 vezes o comprimento. Então, essa é a primeira parte. Entender que o campo que está atuando na 2 é o campo gerado na 1. Então, o B que você vai colocar é o B1. Mas a corrente que está atuando ali para criar a força magnética é a corrente do I2. Então, vamos lá. Força magnética de 1 e 2 vai ser igual a... Como é que eu calculo o campo magnético da I1? Mi0 I1 sobre 2 πr. E quem é R nesse caso? É a distância de um fio até o outro. Vezes I2 vezes L. Então, ela vai ficar desse jeito, será sempre dessa forma. Então, eu vou dar só uma ajustadinha para ela ficar mais feliz. Mas a força magnética entre dois fios vai ser calculada como? Vou jogar a constante para fora, ó. Mi0, 2π, então isso, que multiplica a corrente de um vezes a corrente do outro, dividido por R vezes L. Mantém aí, ó, unidade no sistema internacional. 3 fios longos paralelos de tamanhos iguais e espessuras desprezíveis estão dispostos como mostra a figura e transportam correntes iguais e de mesmo sentido. Se a força exercida pelo fio 1 sobre o fio 2 e o fio 3 forem representadas por F1 e F12 e F13, respectivamente, qual é o valor da razão entre F12 sobre F13? Então tá. Ele quer que a gente calcule uma razão. A razão que ele quer é a força que 1 produz em 2, dividido pela força que 1 produz em 3. Então, vamos fazer separado e depois a gente constrói a razão. O primeiro que nós vamos construir é a força que 1 produz em 2. Então, isso vai ser igual a... Vamos lá. F de 1, 2. Vai ser igual a Mi0, 2π. Então, isso daqui não vai entrar, é uma constante, né? É igual a corrente de um vezes corrente do outro, dividido pela distância entre os dois fios. A distância entre os dois fios da figura é A, vezes o comprimento, que é L. Tranquilo. Então, quem que é a F de 1, 2? É igual a, dá uma simplificada, Mi0, 2π, que multiplica I ao quadrado sobre A vezes L. Agora, vamos fazer a F de 1, 3. É a força que 1 consegue aplicar em 3. Então, a F de 1, 3 vai ser Mi0 sobre 2π
que multiplica a corrente de 1 vezes a corrente de 3. Eu tô usando sempre I, porque o enunciado falou que a corrente é igual. Agora, a distância entre 1 e o 3 é 3A, porque é A de uma e 2A do outro, né? Vezes o comprimento, que permanece sendo o mesmo. Então, vamos só melhorar esse negócio aqui, ó. AF de 1, 3 vai ser igual a μ0, 2π, que multiplica I ao quadrado sobre 3A vezes L. Agora, a gente vai fazer a razão, tá? Fazendo a razão, o que a gente tem? F12, que é μ0 sobre 2π vezes I ao quadrado sobre A vezes L, dividido por μ0, 2π vezes I ao quadrado sobre 3A vezes L. Eu vou fazer as simplificações mais simples. μ0, 2π, μ0, 2π vai embora. L e L vai embora. E aí eu vou deixar a razão, porque eu sei que se eu sair simplificando tudo, você vai, não entendi. Então eu vou falar o seguinte, quem que é a razão? É I2 sobre A dividido por I2 sobre 3A. Divisão de fração. Divisão de fração é mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos lá. Quem vale nosso R? A primeira multiplica pelo inverso da segunda. Quando você fizer isso, você vai perceber que você podia simplificar esse com esse com esse. Portanto, quanto vale a razão? A razão vale 3. A força de 2 é 3 vezes maior do que a força de 3. Tranquilo? Então tá, espero que vocês tenham entendido. E força magnética, a gente vai parar o nosso trabalho por aqui, tá? E agora é só fazer exercícios. Qualquer coisa a gente tira dúvida na aula. Beijão!